Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um bate-papo aqui no EdTalks. O programa de hoje, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. É um colega de muito tempo de mercado, 20 anos de experiência e novo ainda, mas que tem algumas coisas fantásticas na vida dele. Estou falando do Eduardo Simões, o nosso querido Edu Simões. Hoje ele é CEO da DPZ-IT, né? Mas tem uma atividade aí de 20 anos e diversas passagens, né? Internacional, inclusive, vários projetos de grandes clientes. É isso, Toninho. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. A gente brincava um pouco que a mídia se revolucionou de tal forma que eu já não sei se a gente está ao vivo no rádio, no Facebook, se a gente está no teu portal, onde é que a gente está, mas é muito bacana poder participar de um programa como esse. O que é muito legal, principalmente da tua experiência, compartilhar com as pessoas, claro, né? Claro. A informação. Eu acho Claro. que o nosso mercado está realmente mudando bastante, as pessoas estão desejando, né, ter consciência de como poder trabalhar bem, desenvolver. E você fez um trabalho bárbaro, você veio da Taterca, né? Da Taterca, eu era sócio da Taterca. Sócio, a gente CEO, né? CEO, a gente vendeu para o Grupo Publicis em 2013. Antes disso, nós tínhamos vendido para a TBWA, compramos de volta em 2006. E aí resolvemos fazer uma sociedade com a Publicis. Neste momento, quando a gente vendeu para a Publicis, a DPZ, mais ou menos na mesma época, vendeu também. E do nosso lado a gente tinha uma sucessão já mais ou menos organizada, né? O Dodi Taterca já estava passando o bastão para mim, eu cuidava da operação. E no caso da DPZ é uma sucessão mais complicada, porque, né, vinham de 3 sócios e o Tonico assumindo a parte de operações. A gente entendeu que tinha uma oportunidade, a gente olhou o portfólio das duas agências e entendeu que tinha uma enorme oportunidade de fazer uma fusão. Né? E criar um capítulo novo na história tão bonita dessas duas agências, né? Com certeza. Então a gente fez em 2015 a fusão, no meio dessa crise. Eu aprendi uma coisa, tem um lema que fusão a gente faz uma vez na vida só, não faço de novo, ainda mais em tempos de crise, né? Mas foi uma oportunidade, porque essas coisas acabam acontecendo, né, das notícias ruins, às vezes a gente cria-se chance. A gente estava no meio do projeto da fusão, planejamento, e o Petit infelizmente veio a falecer. Isso obviamente atrasou todo o processo, né? 1 ano e meio. E esse 1 ano e meio, eu tive a ideia maluca de olhar todos os modelos de agência que estavam surgindo e tendo sucesso lá fora, justamente olhando para onde o mercado vai, né? Eu tinha na minha cabeça um senso, talvez até por responsabilidade, eu dizia para mim mesmo, se eu tentar competir com o que a DPZ já foi, eu já perdi. Com certeza, né? É uma outra época, outro nível de investimento, outro nível de rentabilidade. Então eu tinha que criar um modelo novo, levando em consideração todas as características das duas agências, mas olhando para o mercado dali para frente. Então eu fui olhar Droga5, eu fui olhar o Wieden Kennedy lá fora, todas as agências do grupo, né? Fui nos escritórios, conheci o modelo, entendi como é que eles construíam propostas de valor para os seus clientes. E aí eu tive a oportunidade, quando a gente retomou o projeto, de pensar a agência daqui para frente, né? Eu tenho 42 anos agora. Então, provavelmente eu vou liderar esse negócio por um bom tempo. Então, não adianta eu ficar também reclamando da margem que a gente teve, de como era bom na época. Até porque provavelmente não volta mais. Não volta mais. Outro estágio, né? E a gente começou a olhar muito para como é que vai ser daqui para frente? Né? Se a remuneração por mídia está diminuindo, que outra fonte de remuneração a gente pode criar? Claro. Né? Mas a gente está dizendo que mídia é menos relevante? Não, é super relevante. Mas hoje eu agrego tantos outros serviços para poder também vender mídia. Como é que eu cobro por isso? Né? Como é que eu sou um parceiro de negócio do meu cliente? Que tipo de ferramenta eu tenho que trazer lá de fora? Então, por exemplo, a gente investiu perto de 5 milhões de reais desde a fusão em ferramentas que a gente trouxe lá de fora, que agência nenhuma tem no Brasil. As ferramentas que o grupo usa para aumentar a nossa expertise em mídia, mas mais importante que tudo, cruzar isso com informação de negócio dos clientes, né? Dos nossos clientes. Né? Criar uma atribuição direta, algo que sempre foi um pecado. Qual é o tipo de retorno que a gente está tendo para gerar segurança nas conversas de negócio com os clientes? Né? Então, a gente chegou ao extremo de ser a única agência do Brasil que tem, por exemplo, o GeoFusion, que é uma ferramenta de geolocalização. Eu uso isso dentro do meu planejamento de negócio para os clientes. Né? Você é um craque nisso, o digital te permite sofisticar a conversa num nível onde você consegue ter uma conversa de personalização mesmo. Né? Que tipo de mensagem a gente tem para cada perfil de pessoa. Não vai longe de uma coisa que eu adoro observar, às vezes, claro, né?
lembrando que você cuida lá do McDonald's, eu sou da época que o Dodi era da produtora ainda, viu? Ele fez um trabalho tão bom que o cliente deu a conta para ele, o que é fantástico, né? Puxa vida, o cliente deu uma conta para uma produtora fascinada pelo trabalho que ele fazia. Então, o DNA é muito bom, né? É bom. É um DNA de cliente, né? E tem uma coisa bacana aí, que bagunçando a nossa conversa um pouco, que eu acredito que é um pouco o futuro do nosso mercado, que é o McDonald's, quando escolheu o Dodi e deu a conta para ele, provavelmente o Itaú, quando escolheu a DPZ, provavelmente grandes relações do mercado foram assim no passado, era uma coisa chamada reputação. Reputação é uma coisa que a gente constrói no trabalho do dia a dia. Né? Hoje, o mercado ele optou por um modelo que é muito desgastante, que é o modelo de concorrência. Então, você entra numa concorrência de uma conta de médio porte, às vezes tem... Mas você não acha que isso é temporário? Eu acho que é um problema... problema... de que isso daí ainda está muito atrelado... Na concorrência, muito atrelado à condição de preço, não à condição de reputação, de qualidade. Né? Eu acho que quando a gente chegar nesse patamar onde o preço realmente não vai ter diferença... Né? Aí, realmente... eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as áreas de marketing elas precisam retomar relevância dentro do negócio dos clientes, a ponto de puxar de volta para elas a decisão, porque hoje a decisão fugiu da mão delas, de escolha de agência. E a gente vende tem algo... empresas especializadas que fazem esse trabalho. Né? E a gente vende um ativo para os nossos clientes que é a propriedade intelectual. Né, que é o pensamento criativo, que é intangível. Quanto vale uma ideia? Quanto vale um trabalho do Marcelo Serpa para Havaianas? Né? Como é que você precifica isso? Como é que você compara isso com uma outra agência? Né? Então, eu acho que a escolha por reputação ela vai voltar ao jogo. Né? De verdade, eu acho que quando a gente faz um trabalho consistente para o cliente, atrelado ao resultado, preocupado em ser um parceiro de longo prazo dele. Né? Eu tenho o privilégio de ser presidente de uma agência que tem McDonald's há 25 anos, que tem Itaú há 40 anos, que tem Vivo desde que era Telesp, depois virou Telesp celular, depois virou Telefônica, depois virou Vivo. Né? Natura a gente tem há mais de 10 anos, né? E sempre num relacionamento de profunda e de verdadeira admiração dos dois lados, mas preocupação com o resultado. Concordo. Né? Eu só ia fechar aquela conversa que você estava falando de geolocalização, porque eu adoro ver o McDonald's no Waze. É genial. Genial. Até aqui, ó. Tá aqui onde você vai. No percurso você já vai te avisando que o negócio. Pô, é propaganda? Não é propaganda, é conveniente, é extremamente conveniente, né? Atrelado a uma boa construção de marca, né? Com a awareness forte, você pode associar isso. Eu acho que a beleza da geolocalização e do tudo que vem por aí, porque a gente você é um fanático por digital, a gente está arranhando a superfície do que dá para fazer com essa informação, né? Eu consigo, cruzando uma série de informações, né? Não sei se você já notou quando você entra no Google e busca por um estabelecimento qualquer, que ele te dá o fluxo de cliente por loja. Aquilo não é uma pesquisa que ele faz com o dono do estabelecimento, aquilo ele sabe cruzando informações do celular, né? Ele tagueia os celulares, eles usam beacons, geofence, uma série de tecnologias que permite ele saber quais são os clientes que entram por hora naquele estabelecimento. Se eu sei isso, eu sei qual eu consigo comprar a informação de quem entrou nas lojas dos meus concorrentes e quanto tempo ficou lá. E pelo tempo que ele ficou lá, eu deduzo se ele fechou ou não o negócio. Então, eu posso ofertar para ele, e aí que eu acho que a gente, e amarra as histórias todas, a gente ganha relevância e, portanto, eu acho que a gente volta a ser escolhido por reputação. A gente consegue tirar toda a dispersão e ser muito efetivo. Então eu converso com o Toninho sobre promoção, porque o Toninho é um cara que toma decisão de compra baseada em promoção. Eu tomo decisão de compra baseada em marca, por exemplo. Então a conversa é diferente. Né? O grande barato do nosso trabalho é amarrar tudo isso com ideias que sejam poderosas, mas segmentar a conversa. Né? Você está falando, nós estamos falando de Big Data, certo? Big Data. E a proposta, eu realmente fiquei impressionado outro dia. Atualmente eu sou presidente do conselho da BEND, da Associação Brasileira de Marketing Direto, que mudou de nome para Associação Brasileira de Marketing e Dados. Isso aí. Porque o DMA americano mudou o nome, de Direct Marketing Association para Data Marketing Association. Claro. Então, agora, o que eu achei fantástico, visto por uma empresa inglesa, Cambridge, na verdade foi oriunda da faculdade, que fez a gestão da programática da campanha do Trump. E lá eles falam em mídia psicográfica. Eles estão vindo para o Brasil, né? Estão vindo para o Brasil. Né? Saiu essa semana essa notícia, estão vindo, talvez não no mesmo patamar que eles atuam no exterior, com base, né? Mas a mídia psicográfica faz isso. Ou seja, eu sei o que eu estou falando, eu sei que eu educo
né, que foi em tal lugar, que falou isso, que comprou aquilo. Né? Isso realmente traz boas oportunidades. Na campanha do Trump, eles tinham mais ou menos 1.500 informações a respeito do indivíduo. De cada um. Isso, e com isso eles conseguem chegar num perfil do que é qual é o tema que é relevante para o Toninho, que não é relevante. Que ele não curtiu, mas a gente não precisa ir muito longe. A gente tem uma história bonitinha para contar, se você me permite fazer um merchandising aqui. Não, mas nós estamos vivendo uma storytelling, se eu contar história não vale. A gente tem, historicamente, um case no McDonald's que são as lâminas de bandeja. Né? No mundo inteiro, quando você vai nas lojas do McDonald's, aquele papel ele existe para absorver gordura. Então ele tem lá uma foto de produto, alguma propaganda e tal. Aqui a gente convenceu o cliente de que como o McDonald's foi posicionado aqui como um lugar, então ele vende uma experiência, aquilo faz parte da experiência. Então a gente conta histórias ali e a gente entretém pessoas que inclusive vão comer sozinhas no restaurante. Só que a gente percebeu de uns 5 anos para cá, e cada vez mais, né, exponencialmente, que o celular compete com a lâmina de bandeja, porque as pessoas não prestam mais atenção. E a gente propôs, alguns meses atrás, para o McDonald's, que a gente transformasse a lâmina de bandeja num jogo, usando o celular, usando o bot do Facebook. Né? E a gente ensinou para eles que, ao fazer isso, a gente não só entretém as pessoas, mas eu consigo capturar informações sobre os hábitos dela. Ela veio sozinha, ela veio com amigos. Quando ela pede o Big Mac, ela pede com refrigerante de batata, ou ela pede com sundae. Quantas vezes por mês ela vem? Que tipo, né? E sem ela perceber, eu vou pegando, porque ela loga. Quando ela loga, eu sei, faço 2 perguntinhas para ela. Exatamente. Logou, tá. Olha a quantidade de informação que a gente vai criar para CRM, para cuponagem digital, para... Que fantástico. Para promoção. Quando eu cruzo isso com geolocalização, eu consigo criar uma conversa. Você falou de storytelling, eu adoro essa conversa, porque a gente consegue criar uma história que a gente vai contar para esse cara de acordo com os hábitos dele, se ele vem muito à loja, se ele tem vindo pouco, que, né, eu estou lançando um produto, eu dou em primeira mão para ele, por que não veio? Ele veio, experimentou o produto e não voltou mais, eu vou descobrir por que ele não gostou. Então eu acho que a comunicação vai por aí. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai viver uma volta da era do poder das ideias, mas as ideias, quando elas são alavancadas pelo Big Data, elas ficam fenomenais. Eu queria só que você comentasse, que eu achei genial, porque eu trabalhei com esse cliente no passado, com o seu Alfredo, do Neve, que foi um posicionamento do produto, na época, foi na Salles. Eu achei aquilo incrível, né? Como você vendeu um papel higiênico com um diferencial de mercado. Claro. Mas vocês fizeram uma história fantástica. Inclusive o João de Sebastião, eu trabalhei com ele, que a gente fez mídia para C&A há uns 10 anos. Claro. E me conta um pouco dessa história, porque agora acabou, já tivemos o resultado, né? Eu te sigo no Facebook e eu adoro as discussões que eu acompanho tuas sobre digital e o offline. Acho maravilhosa essa conversa. E a gente exagera, né? Não, mas eu acho que você exagera para gerar conversa, é isso que é bacana, né? E tem um fenômeno interessante aí, porque antigamente eu faria um filme como esse, né? Tem o novo Alfredo, né? Novo Alfredo. E quando ele entrasse no ar, ele ia gerar algum impacto, as pessoas iam conversar sobre aquilo ou não. O que a gente fez nessa campanha... Você não saberia, você só saberia depois. O que a gente fez nessa campanha foi criar uma expectativa usando só o digital. Então, o Neve estava procurando o seu novo Alfredo, então alguns candidatos se ofereceram aí. Quem são esses candidatos? Isso que eu acho bonito da tua profissão. Foram todos garotos propagandas consagrados em campanhas históricas de TV, no digital, numa ação digital da Neve, disputando para ver qual deles ia ganhar o emprego de garoto propaganda. Então veio, né, o garoto propaganda da C&A, veio da Casas Bahia, veio o garoto propaganda, tinha mais algum que eu não me lembro qual era, enfim. E no final... Pode ser da Bombril? Da Bombril, exatamente. E no final, revela-se que é agora o Rodrigo... O Rodrigo, né? Foi legal, né? Eu estava torcendo o Sebastião, mas eu entendo que quem decide é o público. Não somos nós. E acabou gerando, muito antes da campanha ir ao ar, quando a gente colocou o filme no ar, quase. eu já tinha tantos TRPs conquistados, porque as pessoas estavam curiosas, né, que eu tenho um hábito saudável eu fico, quando eu entro com um filme de qualquer cliente, eu fico olhando os comentários, né, em rede social. Acho que é um bom termômetro, sem ciência nenhuma, de como, de como as pessoas estão entendendo. E aí eu vi muitos comentários do tipo, tá vendo, eu falei que ia ser o Rodrigo, não, eu achei que ia ser o Sebastião. Então olha que bacana, atores da era da televisão,
que construíram seus nomes baseados, né, personagens baseados na mídia tradicional de TV, numa ação digital que alavancou uma campanha de TV de volta. Eu acho que essa é a beleza da tua profissão. Quando a gente combina os meios, né, a gente falava fora do ar do poder do rádio, né, a gente não pode esquecer o quanto o rádio acompanha. Eu levo 40 minutos para ir, e moro perto, né, em São Paulo, mas a gente leva 40 minutos para ir para o trabalho. 40 para ir e 40 para voltar. Então, por dia, eu estou muito mais exposto ao rádio do que à TV, por exemplo. A média nacional, pelo Ibope, né, principalmente em São Paulo, né, onde você tem um trânsito maior, um volume de pessoas mais no carro, supera a televisão em tempo. São 5 horas contra 4 horas e 50 da televisão. Tenho certeza. Então, é realmente uma mídia muito forte. Pulverizada, infelizmente. Né, são várias emissoras, cada uma indo para um lado, né? Se houvesse uma unidade estratégica, principalmente pesquisa, nos Estados Unidos, você que trabalha com o McDonald's, eu descobri lá no Radio Advertising Bureau que eles fizeram uma pesquisa e identificaram um negócio do rádio que nenhuma outra mídia consegue competir com eles. Chama recency. A gente traduziria para recenticidade. Eu tenho certeza. Ou seja, não adianta você anunciar para mim um Big Mac delicioso, com aquele appetite appeal todo, se eu já jantei, né? Porém, se eu sou meio-dia e eu estou na rua e eu ainda não tive ali não decidi para onde eu vou comer, e eu vi um spot, ou verificar também a mídia exterior, que funciona, as duas funcionam combinadas. Exatamente. Mídia exterior, out of home, e o rádio. Então comecei a acompanhar e ver os resultados incríveis que o recency permite. Claro, você trabalha, às vezes, o share of mind da campanha, o awareness da marca na televisão, em outros meios, mas para essa decisão imediata, funciona muito. Então, bebidas e alimentos nos Estados Unidos usam muito. Eu me formei em 97, em propaganda, depois eu fiz administração, eu tenho 2 faculdades. Eu não podia imaginar nessa época que a gente ia chegar no grau de sofisticação que a gente tem hoje. Quer dizer, a mídia sempre foi o departamento onde a mágica acontecia, de fazer uma ideia maravilhosa, bem produzida, acontecer. Porque sem um bom trabalho de mídia, a campanha não acontece. Controlando, Edu, a frequência, né? Porque às vezes a subexposição levava a campanha a sumir. E a superexposição ficava gastar dinheiro demais também, que é uma bobagem. É isso aí. Essa era a estratégia. Né? O que eu acho que mudou hoje, e que me fascino muito por isso, é o estudo do papel dos canais, né? Quais são, olhando para cada um do tipo dos meios, qual é o papel de cada canal de ponto de contato com o consumidor. Então, é o que você falou, né? O mercado de alimentação fora de casa, McDonald's, a gente adora essa marca como consumidor pela imagem que a gente construiu com campanhas clássicas e continua construindo na TV. Mas é difícil você achar que num filme que você coloca na novela à noite, ou no futebol à noite, vai fazer o cara tomar decisão no dia seguinte, né? Mas a gente deixa aqui alojado um vírusinho na cabeça dele. Na hora que ele desce no elevador, ele é impactado pelaquela mídia de elevador. Na hora que ele entra no carro, liga o rádio, ele é impactado se a gente programar direitinho. Então, no momento dessa decisão dele, eu lembro ele daquele filme que ele viu ontem à noite. Então, essa foi a mágica. Saber amarrar todas as mídias, né? Para que você também não perca, né? Ou seja, tem que ter o mesmo tema, né? A mesma abordagem, talvez até né, o mesmo jingle, de forma a você fazer essa lembrança, né? Mas funciona mesmo. Mas eu acho que um pensamento que eu gosto de deixar para as pessoas é a verdade. As pessoas dizem o consumo de mídia está condenado porque né, minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha adolescente, ela não assiste TV e ela não usa o aparelho de TV. Ela assiste Netflix ou filmes na internet no bendito do celular, né? Está na mão dela, né? Está na mão dela. Então eu digo o seguinte, não é que as mídias estão perdendo relevância. Nunca se consumiu tanto mídia como hoje. Sim, mudou, talvez onde estava sendo distribuído. Nunca se consumiu tanta mídia. O segredo hoje, a magia... É um exagero, né? Eu acho que é um exagero. Eu tenho visto algumas pesquisas de técnicos preocupados, psicólogos preocupados com as crianças, não interagem mais. Outro dia até saiu uma matéria, acho que foi na Folha do Estado, que eu também leio o papel, viu? Sempre. Viu? E gosto mesmo ainda. Sujar a mão um pouquinho. Suja mesmo, viu? Pô, esse cara precisa inventar um negócio. Quem fez está suja menos, mas jornal, você lava ali. Mas é maravilhoso. Mas tinha uma matéria dizendo, um pai falando da filha de 13 anos, que ele falou
que ela perguntou para ele quem era o Faustão. Foi muito engraçado, ou seja, já perde a relevância em alguns segmentos, óbvio, né? Claro. No segmento mais... Mas a gente, eu acho que a gente... popular, mais então, velho... E a gente também não pode esquecer, eu recomendo para todo profissional de propaganda, de comunicação, de mídia, de vez em quando pegar o carro e viajar pelo Brasil, fora dos grandes centros. E conhecer um pouco daquilo que a gente se esquece, que é o Brasil é um país de dimensões continentais, com hábitos, né? A gente compra pesquisa de mídia para mercado a mercado. A gente tem alguns clientes na casa que não fazem net, então para um plano de McDonald's, por exemplo, eu tenho 62, se não me engano, programações diferentes, né? Respeitando hábitos daquele mercado. E às vezes a audiência, eu conheço bem o mercado nacional, né? É isso. E às vezes a audiência local é maior do que a audiência nacional para os programas locais, não é de manhã e à tarde. Né? Então acho que a gente precisa às vezes não esquecer, porque isso tem um efeito paradoxal, né? Ao mesmo tempo que aqui a gente acha que a gente, né, o comportamento da nossa ilhota, né, de São Paulo, classe A, ele é igual ao Brasil inteiro, não é? Mas por outro lado, a gente não pode esquecer do poder do mobile, né? Porque a penetração de celular no Brasil é muito grande. A gente trabalha para a Vivo tem uma plataforma chamada Vivo Ads, que permite justamente cruzar BI com, né, e distribuição de mensagem e tudo mais. Eles estão apenas começando com o potencial que eles podem usar disso. Eles anunciaram na News, eu uso o Vivo há anos. Foram indicados ao Caboré por ser justamente, eu acho, uma plataforma revolucionária de cruzar distribuição de mídia com personalização, com BI, né? É muito sofisticado. Então eu acho que cria esse efeito paradoxal um país como o nosso, que ao mesmo tempo em que a gente acha que a gente vive, que os hábitos de São Paulo e Rio de Janeiro são os hábitos do Brasil, não são. Por outro lado, a gente tem no uso da tecnologia, especialmente do mobile, pela penetração que ele tem, uma possibilidade enorme de sofisticar, ou de melhorar a conversa que a gente tem com os consumidores. Então eu acho que eu te contava um pouco a história, né? Eu acho que esse momento em que a gente cria a nova DPZ, ela nos permite ter orgulho de cases que são cases tradicionais de comunicação sobre a ótica de formato, mas que se alavancam, né? A gente acabou de botar no ar uma campanha do Itaú, Leia para uma Criança, um filme maravilhoso de 2 minutos, onde a gente tem uma fábula né, tradicional do ponto de vista de construção dela, que é a história da primeira astronauta brasileira, né? Uma menininha que sonha em ser a primeira astronauta brasileira, ela é negra, e ela aprendeu a gostar do espaço lendo livros com o pai. Então, uma fábula bonitinha. A gente cruza ali, né? Ótima. A gente comprou a música do David Bowie e ficamos 2 meses negociando para mudar a letra de Starman para Stargirl. Muito genial. Então eu acho que a gente consegue, ao mesmo tempo, estar falando de assuntos relevantes, importância da leitura, empoderamento feminino, né? A gente consegue ser pop, por usar a música, e a gente consegue alavancar essa conversa usando o digital, né? Então eu acho que esse é o momento... Marca também é uma recomendação da agência interessante, porque você também não está vendendo nenhum produto do banco. Não, né? a gente está vendendo um benefício, né? Social, né? E eu acho que é bonito quando as marcas elas encontram uma causa, ou elas conseguem falar de valores, né? O Itaú fala muito de mudar o mundo, né? Ser um banco que através das suas ações muda o mundo. Então, como é que ele materializa isso? Com a bicicleta, com o Rock in Rio, com a distribuição de livros, né? Com uma série de ações que eles têm. É bonito quando as marcas se propõem a fazer isso, né? Eu acho a Natura que a gente, também, né? A Natura faz um trabalho sustentabilidade incrível. A Natura tem uma coisa incrível dela que não existe marca da Natura que não tem um propósito por trás. Então você vai de um produto de rosto que o mercado olha como um produto para te rejuvenescer, né? E eles não olham desse jeito, eles falam sobre uma beleza livre de estereótipos e falam de uma beleza que está sempre em movimento, então eles tentam tirar esse peso da mulher de não, você vai parecer 20 anos mais jovem. Não, ninguém rejuvenesce usando um produto, ela fica melhor e vive melhor a experiência que ela tem, né? Então todas as marcas deles, Ecos, que fala, né, a marca vai buscar ativos na natureza e reinveste na natureza em comunidades, então quando você compra um produto Ecos da Natura, parte do lucro dela volta para aquela comunidade onde ela foi lá buscar castanha, onde ela foi buscar os ativos dela. Então, como exemplo, são marcas incríveis que falam de coisas que vão além, muito além de simplesmente um produto, um preço, né,
a funcionalidade do produto, fica mais bacana trabalhar desse jeito. Agora, para isso, precisa ter uma equipe poderosa e bem estratégica, né? Vocês acabaram de mudar de sede, né? A gente... Conta um pouquinho como é que é a sede, quantos funcionários vocês têm hoje na DPGT? A gente tem 250 funcionários, mais ou menos. A gente abriu um escritório em São Paulo importante, justamente pensando num jeito de trabalhar mais horizontal, juntos, integrado, né? Então é uma laje de mais de 2.000 metros, onde a gente tem praticamente pouquíssimas divisórias, onde a gente força, né? A gente estimula as pessoas a trabalharem juntos. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que a gente saiu, eu brinco muito com o meu time, que a gente saiu da era das letras nas portas das agências, né, que eram os donos que fundaram, para uma era das formiguinhas, né, que eu acho que um bom exército de formiguinha é imbatível, né? Eu tenho essa... Então, quando você consegue entrar num cliente... É diferente. Mas quando você entra num cliente com talento, com força, mas pensando desse jeito, né? Uma hora você olha, você tem projetos de criação, de tecnologia, desenvolvimento de um produto, parceiro de desenvolvimento de produto, então a relação fica mais sólida com o cliente, né? Então a gente abriu esse escritório, temos 250 pessoas lá, um time muito bom. A gente, nesses 2 últimos anos, o Rafael, meu líder criativo, ele foi indicado ao Caboré, um dos criativos mais reconhecidos hoje no mercado. Foi várias vezes, né? Fui indicado 3 vezes ao Caboré. O Fernando Diniz é nosso... o Paulo William para ver se ele vai na próxima, que é um garoto que eu adoro. O ano que vem. O ano que vem eu trabalhar para o Paulo. Paulo William é o nosso líder de mídia, né? É um garoto que pensa a mídia de um jeito diferente do que eu estou acostumado no mercado. Eu sempre falo o seguinte, eu não queria uma mídia compradora, que ficasse esperando o mercado vender alguma coisa e encaixar no problema do cliente. Eu queria uma mídia que olhasse para o cliente, trabalhasse no diagnóstico para ir desenvolver produtos no mercado, né? Então a gente tem no Paulo um cara que pensa em projetos, e esse é o segredo do sucesso dele. O Diniz é o nosso líder de planejamento, o nosso CSO, indicado ao Caboré desse ano como profissional de planejamento do ano. É uma das cabeças mais brilhantes, formado em jornalismo, pensa em conteúdo o tempo todo, né? A gente falava lá fora de conteúdo, é um cara que pensa em projetos de conteúdo, é um cara que tem uma visão de planejamento muito bacana. Eu tenho o Daniel Jota, que é o nosso líder de atendimento, que tem uma relação umbilical com os clientes importante. É um cara de negócios importante. Eu tenho o Elvio, que é meu gestor de projetos, de operações da agência, que é uma outra transformação, Toninho, que eu acho que a gente olhar para 20 anos atrás, as agências mudaram muito. Hoje, quando eu ponho uma campanha no ar, eu recebo um briefing do cliente, e olha lá que às vezes eu nem briefing recebo, eu estimulo meu time a não pensar por briefing, sabe? Estimular a conversa com o cliente antes de vir um briefing deles, né? Ouvir call de investidor, tirar informação para levar projetos. A complexidade de soluções que a gente leva, a gente saiu de uma era que para um problema tinha uma solução, para uma era onde para um problema eu levo 30, 40 soluções. Então a área de operações da agência ganhou uma relevância enorme no processo. É muito mais complexa. Itaú, agora essa campanha que eu citei, eu tenho um documentário que foi para cinema, eu tenho filme, eu tenho anúncio, tenho internet, então é muito complexo, né? A gente trabalhar para um cliente como o Vivo, ele próprio é um canal de distribuição de mídia, a gente gera uma quantidade de soluções para cada campanha que a gente faz para eles. Então, mudou muito a estrutura da agência. Assim, essas 200 pessoas trabalham muito integradas. A gente acabou de abrir um escritório no Rio de Janeiro. A gente conquistou a conta da Petrobras. Importante, né? Eu acompanhei esse modelo. E é bom para o Rio também. Bom para o Rio. A gente, mercado todo, né? Eu tenho uma expectativa. Bom, primeiro Petrobras, né? Petrobras é um cliente incrível. Pedro Parente está fazendo um trabalho importante lá. Resgatando, né? E a gente foi contratado para fazer um reposicionamento de imagem deles, muito importante. Então, um cliente que a gente tem muito orgulho, porque a gente vai ajudar a levar a marca para um outro patamar, junto com todo o trabalho da Petrobras, que está sendo feito pela Petrobras. E com isso a gente abriu um escritório no Rio. E eu tenho a convicção de que a gente vai ajudar o Rio de Janeiro, porque o mercado do Rio de Janeiro tem que voltar a ser um mercado tão importante quanto já foi. Eu acho que é curioso, porque às vezes as pessoas pensam de um modo binário, né? Não, o anunciante está em São Paulo, então a agência precisa estar só em São Paulo. Não é verdade, né? McDonald's tem um negócio importante no Rio, o Vivo tem um negócio importantíssimo no Rio, com características próprias e tudo mais. Se eu tiver uma estrutura lá que eu suporte o anunciante, seja ele qual for, às vezes um cara de varejo, um cara que tem uma distribuição nacional, mas o Rio de Janeiro é importante, eu acho que a gente está sofisticando a nossa relação com o cliente, né?
Du, tempo esgotado. Passa rápido, Toninho, muito assunto. Outra história boa, ainda bem que a gente guardou, né? Daí agora a gente pode acompanhar lá no Ed News ou em qualquer lugar, né? Ficou guardado para o mundo inteiro a história. Nós conversamos com o Eduardo Simão, nosso querido Edu Simão, ele que é CEO da DPZ IT, tem uma tarefa enorme pela frente, mas está mostrando uma competência visível, né? Está nos cases que a gente falou, está no crescimento da agência. Parabéns. E convido vocês para acompanhar o Ed Talks. E lembrar que a gente tem o patrocínio da AllTV, primeira televisão por internet do Brasil, e com o apoio da produtora de conteúdo Infinity. Tá? Muito obrigado. Ed News na TV.